Olá, João, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Boa tarde, Micael. Obrigado pelo convite. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Eu venho de uma família de músicos, por acaso. A minha mãe é professora de formação musical, já foi professora de piano, já foi professora de canto, foi diretora pedagógica da Academia de Oliveira das Meias da Academia de Música de Oliveira das Meias durante 13 anos também. O meu avô era maestro, dirigiu várias bandas, tocou vários instrumentos. Um, e pronto, e os filhos dele, ou seja, os meus tios também foram da música, especialmente dois deles foram para o trompete. Um deles hoje atualmente é tubista, que é o meu padrinho, mas ele era trompetista, e tinha o outro irmão dele que agora também já não toca, mas também era trompetista. Pronto, e o meu irmão é violinista, professor de violino, ou seja, toda a família está ligada na música. O meu pai foi percussionista, pronto, não profissionalmente, mas amador nas bandas também. E pronto, o bichinho da música sempre esteve lá, embora ninguém me tenha obrigado, eu sempre quis aprender e desde sempre quis o trompete. E então entrei para a Academia de Música de Oliveira das Meias com 8 anos, mas devido ao meu tamanho na altura, aconselharam-me a esperar mais um ano para experimentar o trompete. E então andei um ano no piano, contrariado, pronto, e aos 9 anos comecei a tocar trompete. Qual foi a razão que foste para o trompete logo? Eu desde sempre quis o trompete, acho que foi realmente por ver os meus tios, o meu padrinho e o meu tio, a tocarem trompete, e eu achava que aquilo era fixe, e só tinha três pistões, e eu, não, acho que foi realmente por os ver que aquilo me motivava, e eu gostava de chegar lá, o padrinho, deixa-me experimentar, e pronto, e sempre tive uma afeição ao instrumento, e acho que na verdade nunca foi uma dúvida para mim que instrumento é que eu quero, foi sempre aquele o instrumento que eu quis. E em que momento é que tu soubeste que ias seguir música? Foi quando entrei para a Escola Profissional de Música de Espinho. Eu, pronto, antes disso já frequentava a banda. Eu comecei a estudar, ao contrário de muita gente do Norte, que é a bonita tradição de começarem a tocar na banda, eu comecei a aprender na academia, mas depois acabei ao cabo de 2 anos, salvo erro, também entrei para a banda de Carracosa e depois para a banda do Pinheiro da Bem Posta, que é a minha banda de coração e a banda que ainda hoje em dia eu toco. Um, e então pronto, e estava a estudar e foi então com 14 anos quando eu vi que estavam abertas as provas para a Escola Profissional de Música de Espinho e já lá tinha dois colegas também, dois trombonistas e decidi concorrer. Na verdade, na altura, sem grandes expectativas. Pronto, e quando entrei, aí creio que foi aí que eu vi que, ok, é para ser música agora é para ser a sério. E sentiste que foi assim uma mudança muito repentina ou não? No meu caso foi. No meu caso foi, porque eu não via, ou seja, também era super novo, não é? Ou seja, eu fui para Espinho com 14 anos e antes disso eu não via propriamente a música, eu quero isto para a minha vida, eu quero mesmo fazer isto, ou seja, eu gostava de tocar, gostava muito de tocar e gostava de tocar na banda, mas acho que ainda não me tinha dado realmente aquele clique de eu quero que isto seja o meu futuro. Até realmente entrar para a Espinha, aí foi um clique instantâneo para mim, ok, agora eu quero mesmo isto e dediquei-me a sério a isto mesmo para ser a minha vida, mesmo para ser a minha profissão. E depois então seguiste para Lisboa. Foi alguma escolha? Foi mesmo pelo professor. Eu estava super contente com o trabalho do Sérgio Charrinho um, e, enfim, a Academia Nacional Superior de Orquestra é a única academia superior que é direcionada para o ensino orquestral e isso sempre me motivou muito. Desde sempre quis realmente ser músico de orquestra. E eu sempre apontei as minhas armas, digamos assim, para isso. E como era a única que tinha mais essa vertente orquestral e era o professor que eu efetivamente queria, eu queria realmente muito continuar com o Charrinho, eu estava super contente com o trabalho dele. E pronto, entrei lá, na altura eu também fiz em outras também, mas pronto, acabei por optar pelo professor e pela via orquestral. E sabendo que gostavas mesmo de fazer a música de orquestra, sabias ou sentias que tinhas saído de Portugal nessa fase? Um, O Sérgio Charrinho e o Rui Mirra, também na altura, que também era professor, atualmente ainda é o professor da Academia Nacional Superior de Orquestra, na altura também era professor em Espinho, e eles sempre me motivaram a sair. Eu, na altura, honestamente, ainda via tudo assim como um bocado assustador, digamos assim,
o de sair lá fora não era uma prioridade para mim na altura, tanto é por isso que eles já insistiam comigo para eu sair já após a escola profissional, mas por isso é que eu acabei por optar a Portugal. Não era uma coisa que eu tenho mesmo de fazer aquilo, foi uma coisa que veio gradualmente também com a maturidade, com a idade. E depois seguiste para a Alemanha com o teu conhecido Matizov. Como é que foi estudar com ele? É inexplicável. Primeiro, o impacto de vê-lo a tocar é realmente impressionante, porque nós estamos habituados a ver o Matthias Hues nos vídeos, que faz magia. Para mim, pessoalmente, não é que ter estado com ele, isso é uma opinião pessoal, é o melhor picolista na atualidade. Não existe ninguém a tocar piccolo como ele, porque ele é tudo tão simples e tão bonito o que ele faz. E quando estamos com ele, vemos que aquilo é exatamente assim ao vivo. É impressionante a facilidade com que ele toca e a ideia musical que ele tem. Eu posso dizer que o Matthias Hues, muito poucas vezes falamos tanto de técnica do trompete. Ao contrário até um pouco do ensino que eu vinha a ter, que era um bocadinho mais a técnica do trompete, o dominar um pouco o instrumento, ali foi tudo totalmente o oposto. O Matthias Hues é uma pessoa que fala só de música acima de tudo. E então, claro, se temos alguma dúvida técnica, e ele tenta ajudar ao máximo, mas ele fala de música a toda hora. Tanto é que ele tem imensos vídeos de tocar concertos de violino, concertos de oboé, concertos de flauta, porque ele é realmente músico, ele não é trompetista, ele é músico, e estudar com ele foi exatamente isso. Eu lembro-me, por exemplo, os primeiros certos que eu toquei para ele. Eu não estou a dizer que me ensinaram mal aqui, longe disso, creio que tive boas pessoas. Os primeiros certos que eu toquei para ele, lembro perfeitamente as palavras dele, dizer assim: muito bem, trompetisticamente, mas agora não te esqueças de tudo o que se está a passar à tua volta na orquestra, qual é o estilo que tu tens que tocar, enfim, uma série de coisas só musicais que me mudaram a visão totalmente, e creio que isso foi uma mais-valia para as provas de orquestra que eu fiz depois disso. Sim, porque eu por acaso assisti uma vez em Leipzig. Sim. Honestamente, e posso ser polémico, honestamente, eu não gostei muito do German, porque na Thomas Keres não só via muita coisa, não se entendia bem tudo. Sim. Mas o piccolo, meu Deus, ou seja, o bilhete que eu paguei, eu saí de lá a pensar assim, valeu a pena por causa o conjunto, era de músicas de Natal, ou seja, foi muito tempo do mesmo, mas o piccolo eu pagava novamente. Pois claro. Não. Acho que esse o primeiro impacto que se tem só de estar de facto ao lado dele, eu acho que aprendi muito só de o ver. Eu só de o ter ali ao lado, a maneira como ele respira, a maneira como ele pega no instrumento, tão simples. É que às vezes, eu contra mim vou falar, nós pensamos demasiado. Sim. Eu contra mim falo, às vezes eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensava demasiado a tocar. E quando ele pega no instrumento é tudo tão simples e tudo tão bonito que acho que isso foi das coisas que mais me impressionou, só de o ver. Eu acho que aprendi muito só de o ver, só de estar ali ao lado dele, a maneira como ele respira, a maneira como ele suporta o instrumento, tudo tão relaxado e tão simples, sem pensar demasiado. Eu até me recordo uma vez que estava a tocar, não me recordo, eu estava a tocar um concerto, não me recordo qual, e ele chegou a um ponto e disse: não penses, toca. Não penso demasiado. E de facto acho que foi o só de o ver, a simplicidade com que ele toca e tão bonito, acho que eu aprendi muito só com isso. E a nível da tua vida em Lisboa para a Alemanha, sentiste uma grande mudança? Senti, a nível pessoal senti bastante, eu confesso. Pronto, os alemães é um povo totalmente diferente do nosso, tu também o sabes muito bem. Pronto, e na altura era estudante, agora graças a Deus falo outros idiomas, mas eu na altura não falava alemão, e até o meu inglês era very cheap. e claro que tive ali assim um impacto inicial de cultura, de língua, pronto, foi assim um bocado mais difícil de ultrapassar, mas que depois com o tempo veio também, e acabou por ser uma boa experiência também a nível pessoal. E depois como é que se veio a ida para a Rússia? Foi tudo umas coisas atrás das outras. Eu estava
estava no meu segundo ano já de mestrado, já mesmo no último semestre, faltariam aí uns 2 meses para acabar, quando o Matias Soares foi tocar a Orquestra Música Eterna na Rússia, com o maestro Theodor Kovensis. Porque lá o segundo trompete era um ex-aluno dele também, russo, que já fazia alguns anos que tinha terminado o mestrado com o Matias Oss, e essa orquestra convidou o German Brass para dar lá um concerto e depois para tocarem a segunda sinfonia de Mahler com a orquestra. E foi então, nessa altura, que o segundo trompete, juntamente com o maestro, falaram com o Matias a dizer que procuravam um primeiro trompete, que não procuravam tanto um estilo russo nos metais, queriam mudar um bocadinho isso na Rússia, queriam meter um pouco de um estilo europeu, nomeadamente com um trompete alemão, na orquestra. E se ele sugeria alguém, e pronto, felizmente, também como eu estava a terminar o meu mestrado, felizmente o Matias Soares deu uma oportunidade a mim, e eu fui fazer um programa inicial para eles me testarem, no fundo, e para eu também. Fiz um balé muito engraçado, o Chute, que é Palhaço, de Prokofiev. É um balé. A Rússia foi a grande descoberta para mim dos balés e da música tão boa que há, que eu não conhecia. Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, etc. Pronto, fiz esse balé e convidaram-me depois para o Diaghilev Festival, que era o festival anual que eles têm lá. E foi aí que foi um concerto, digamos, eu recordo-me muito bem, acho que foi dos concertos da minha vida, tocamos o Pássaro de Fogo. Eu só tocava no Stravinsky, no Pássaro de Fogo, e que no final me vieram oferecer um contrato se eu queria fazer parte da orquestra. Porque como é uma empresa privada, eles não são obrigados a fazer provas, nem tensionavam, uma vez que eles queriam introduzir um estilo europeu. E pronto, e na altura estava também um inglês, que agora toca na Mahler Chamber Orchestra, também estava, e também lhe ofereceram a ele. Na altura parecemos os dois, só que ele decidiu não mudar a vida dele para lá. E assim foi. E inicialmente eu pensei, ok, pelo menos vou um ano para tentar, uma vez que estou a terminar o meu mestrado e não tenho nada. E pronto, era sempre mais um ano, até que acabou por ser quase 5. Como é que foi lá? Como é que é a Rússia, não é? A nível musical e não só. Como é que é? Honestamente, eu vou ser muito honesto, e pode parecer estranho, eu gostei mais de viver na Rússia do que na Alemanha. Ah, sim? Sim, sim. E o povo russo, nós temos a ideia de que é um povo frio, e que eu acho que comigo não se passou isso, garantidamente. Foram todos super hospitalares, fui super bem tratado, super bem recebido, especialmente porque eu acho que se tivesse sido ou em Moscou ou São Petersburgo, teria sido uma experiência muito diferente, porque eles estão habituados a ver estrangeiros, estão habituados a lidar com turistas, até inclusive. Mas como era uma cidade já mais afastada, Perm, já mais em direção à Sibéria, não. Eles, como não estavam tão habituados a ver estrangeiros, acho que no fundo isso fez disso a experiência, porque toda a gente recebia super bem, toda a gente ficava super curiosa, e também 2 espanhóis que tinham na orquestra e um alemão também. Então a qualquer lado que nós íamos e ouviam um idioma que não era russo, vinham muitas vezes meter conversa connosco e tratavam-nos super bem, nunca tive nenhuma razão de queixa. E a adaptação foi até bastante simples, para ser honesto, exceto o clima. Pois isso imagino que não. E mesmo as viagens, aquilo ficava um bocado longe, não é? Ficava. Eu cheguei a ter a sorte ao início de ter alguns voos diretos de Lisboa a Moscovo, mas especialmente nos últimos 3 anos, era raro isso acontecer. Eu fazia ao Porto ou Lisboa, Paris, Charles de Gaulle, Paris, Moscovo, Perm. Mas só Moscovo-Perm são 2 horas de voo dentro da própria Rússia, que é enorme. Pois sim. E tu tinhas na cabeça que não ias fazer isso a vida toda ou me disseste Tocar na música eterna. Sim, sim. E essa foi a grande decisão da minha vida, foi por isso que eu mudei. Eu, profissionalmente, adoraria tocar o resto da minha vida naquela orquestra. E era super feliz naquela orquestra, porque aquela orquestra impressionou-me em todos os aspectos. A orquestra é realmente fantástica, as cordas são inexplicáveis, e o que me fez crescer muito, porque, claro, eu ouvia aquelas cordas a tocar
daquela forma, e eu sentia, assim, cordas e não só, não estou a dizer que aquela orquestra se resume só às boas cordas, mas claro, de ouvir aquele nível das cordas, aquilo fazia-me a mesmo tempo, eu não posso ficar atrás disto, eu tenho que corresponder a este nível, então eu estava sempre a estudar para fazer melhor e melhor e para seguir a onda deles. Portanto, profissionalmente eu seria realmente feliz se eu tocasse na música eterna o resto da minha vida. A menos que ganhasse uma Agora, pessoalmente, sim, eu sempre ouvi muito claro que eu não quereria passar o resto da minha vida a viver na Rússia. Embora tenha sido uma experiência pessoal espetacular, uma super experiência que eu não vou esquecer nunca, eu via sempre claro que seria temporário, que eu não queria fazer o resto da minha vida ali naquela orquestra. E então, como a idade estava a avançar, se eu realmente queria mudar, tinha que começar a fazer provas noutros lados se queria sair dali. Por isso, sim, eu sempre vi claro que seria temporário. E a tua saída, depois saíste para a Orquestra Clássica do Sul, não? Correto, sim. Mas tu já tinhas saído da Rússia ou foi quando ganhaste a audição? Não, foi quando ganhei a audição. Foi quando ganhei a audição. Eu tinha pedido uma licença de uma semana, especialmente para a audição, e foi quando ganhei, pronto, e aí foi o passo que faltava. E como é que foi essa mudança? Da Rússia para o Sol e para... Sim, sim, toda a gente diz isso, foi de extremos, de facto. Foi uma mudança drástica em todos os aspectos. Pessoalmente, é claro que o nível de vida no Algarve é excelente e pronto, e a orquestra é diferente, é muito diferente. Eu estava habituado a uma orquestra com 74, 75 músicos mais ou menos e passei para uma orquestra com quase 30 músicos. Pronto, e foi de facto uma grande diferença. Tive que mudar muito a minha maneira de tocar também, porque vinha habituado a uma orquestra grande e passei para uma orquestra pequena. O repertório também era bastante diferente devido à formação que é. Mas foi uma boa mudança, acho que sim, eu adaptei-me bastante bem, tinha bons colegas também. E a orquestra tem muito potencial, a Orquestra Clássica do Sul é uma orquestra com muito potencial. Até acho que poderia ser mais bem explorada, para ser o mais honesto que eu posso. A orquestra tem um enorme potencial, tem muito bons músicos e há uma boa camaradagem entre os músicos também. Portanto, a mudança foi fácil. Foi só, realmente o difícil foi inicialmente o choque de uma orquestra sinfónica tão grande para uma orquestra mais pequena e tive que me adaptar a tocar uma série de coisas que não estava habituado. E mesmo depois, estando na Orquestra Clássica do Sul, sentias que não ias estar lá a vida toda ou já... Tudo dependeria se eu ganhasse outra prova ou não. Ou seja, se eu não ganhasse mais nenhuma prova, em mais nenhuma orquestra, eu tencionava sim fazer mais provas para poder, enfim, tentar uma orquestra diferente, num meio diferente, num meio cultural diferente, como Lisboa é muito diferente do Algarve culturalmente, especialmente na música clássica, né? Se eu não tivesse ganhado nenhuma prova, provavelmente eu ficaria ali o resto da minha vida a tocar na Orquestra Clássica do Sul e a apanhar um bom sol e a comer um bom peixe. E quando ganhaste a audição, quando viste a audição para a Metropolitana, sentiste que era uma audição mesmo que vou Sim, sim. ganhá-la? Ou... Sim, eu por norma eu vou às provas que me interessariam tocar lá. Ou seja, se eu vejo uma prova que provavelmente se eu ganhasse não sei se iria, já não vou. Portanto, sim, quando eu ia à prova da Orquestra Metropolitana de Lisboa para Solista B, era uma prova que me interessava bastante e eu fui mesmo empenhado pronto, em dar o meu melhor. E como é que foi a sensação depois de ganhares a audição? Imagino que seja boa. Sim, sim, não, a sensação foi ótima, de facto. No fundo foi um voltar a casa, porque eu já tinha sido aluno ali e gostei de ali estar. Acho que a orquestra tem um bom nível, tem muito bons músicos também. E a sensação foi ótima, claro, foi mais uma vez, como falamos no live no outro dia, o ganhar uma prova é um sentido de gratidão para mim mesmo, é um género de um prémio para tanto trabalho, porque eu dedico realmente muito, eu faço realmente muito esforço
para evoluir e para cada vez tentar ser melhor, e ainda tenho uma data de coisas para corrigir, que ainda faltam melhorar, mas eu aponto maioritariamente o meu estudo para as provas de orquestra, porque é de facto o que eu gosto de fazer, e quanto mais provas, se puder ganhar provas melhores, pois sim, mas se não, eu muito contente onde estou. E imaginas-te, óbvio que neste momento já ganhaste e já sabes, e estás bem, mas imaginas-te a sair de Portugal e voltar a fazer mais audições, ou sentes que É precisas... uma excelente pergunta. Ainda metropolitana, ainda estou em período de experiência, ainda estou em trial, nada é seguro ainda, mas eu poderia, vejo-me sim a sair, mas aí depende muito da orquestra, para que a orquestra seja. Eu Já, creio que para eu voltar a sair do meu país, como eu tive fora 7 anos, 2 na Alemanha, 5 na Rússia. Para eu voltar a sair do meu país, teria que ser um passo realmente muito maior do que eu tenho agora. Agora, se eu vou tentar, provavelmente sim, e logo se verá. então, e no live falaste dos projetos, eu gostava que nos falasses um bocadinho disso. Estás a pensar em gravar CD, é isso? É isso, isto ainda é tudo uma ideia. Eu peço desculpa à expressão, como se costuma dizer, em águas de bacalhau. Não é? Ainda está tudo aqui, embora já tenha algumas coisas delineadas. A gravação de um CD foi um objetivo que eu sempre tive e que quero realmente concretizá-lo. Foi tal como eu disse no live, tenha a saída que tiver, tenha o sucesso que tiver, para mim vai ser sempre um sucesso, porque é o realizar de um sonho e é um objetivo que eu tenho. E nós temos que ter sempre objetivos para estarmos animados, senão... Pronto, ainda não está decidido exatamente em que vertente será, ou seja, se será só com piano ou com uma camarata, ou até mesmo com uma banda, mas eu não quero falar ainda muito do que nada está certo. Ainda não está decidido, mas ainda não, também não está decidido quando. Isso vai depender um pouco do mestrado em ensino que eu estou a fazer, para poder concluí-lo com alguma qualidade e para poder ter a minha cabeça livre para o CD, mas que vai acontecer é garantido, quase garantido que sim. Ou garantido. Não falamos ainda disso e eu gostava que nos falasse um bocadinho como é que foi ganhar os jovens músicos? Que é quase um objetivo de todos, quando há e quando se pode. Como é que Sim. foi? Foi uma excelente sensação, na verdade. Eu costumo dizer que 2012 foi o meu ano de ouro. Foi um ano que eu não vou esquecer nunca, a nível profissional, que foi quando acabei o meu mestrado com o Matias Oves, que correu bastante bem. Foi quando ganhei o lugar na Rússia e ganhei o prémio Jovens Músicos a nível superior. A sensação foi ótima, claro que sim, porque eu, como disse, eu aponto todos o meu estudo para provas de orquestra, mas eu também gosto de concursos e já ganhei alguns, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E a sensação foi ótima, uma vez que nós crescemos no nosso país, enquanto estudantes crescemos com aquele prémio, com a referência que tem, que é promovido pela Antena 2, e depois já tocar a solo com a Gulbenkian, enfim, é tudo uma ilusão, e quando ganhamos é bastante gratificante e a sensação é ótima, claro que sim. E o que é que tocaste com a Gulbenkian? Eu toquei o concerto para trompete de Carl Cheynet, um compositor francês, e é um concerto bastante interessante, que por acaso até foi bom ter ganho, porque por fim tive a oportunidade de tocar com orquestra, porque estamos só habituados a ouvir, aliás, a tocar com o piano, podemos ouvir hoje em dia em qualquer lado com orquestra. E infelizmente o tempo é limitado de nós tocarmos. Eu só pude tocar o primeiro andamento, não dava para tocar o concerto todo, porque pronto, são regras, temos 10 minutos máximos para tocar e o concerto excedia os 10 minutos, e também acabar no segundo andamento não era, creio que não seria a melhor maneira de acabar o concerto, portanto foi pena só tocar o primeiro andamento, mas já foi uma experiência gratificante, claro que sim. Qual foi a sensação de tocar assim com a Gulbenkian? Foi ótima. Também nessa altura eu ainda não pensava tanto,
O medo também não tinha tanto receio das coisas, nem tanto medo. A sensação foi ótima e eu sentia-me realmente muito bem preparado e pronto, enfim, e o ter ganho o prémio é uma motivação extra, portanto a motivação está toda em altas e creio que correu bastante bem e a sensação de tocar com a Gulbenkian foi ótima, claro que sim. E no fundo era uma sensação de enorme responsabilidade porque estamos ali à frente de uma orquestra de referência no nosso país. Mas a sensação foi ótima e o concerto acho que foi bem e desfrutei realmente muito, a sair de lá satisfeito e numa recordação que eu a tenho e vou continuar a tê-la para mim, não vai esquecer. Eu tenho uma questão que fizeram para o live e depois eu acho que não cheguei a fazê-la e como estamos aqui os dois, Sim, sim. houve alguém que fez a questão de como é que tu passas um momento mau? Nós falamos do erro, mas como é que tu, neste caso, por exemplo, fazes uma audição ou até na escola e não te corre tão bem, tu pegas nessa falha e como é que tu fazes? O teu processo de pós. Eu acho que se fala muitas vezes e os momentos bons, não é? Claro. E há muitos maus, há momentos Não, bons. é super importante falar dos maus. É Sim, super importante. Isso é um bocadinho o meu calcanhar daqueles, na verdade, para ser o mais honesto que eu posso. Eu agora creio que lido um bocadinho melhor, mas já lidei bastante mal com, enfim, com o não sucesso, digamos assim. Exatamente por essa razão, porque nós damos tudo de nós, exaustivamente, e depois às vezes não corre como queríamos, ou às vezes não corre nada como queríamos, e acaba por ser um pouco frustrante. Eu creio que o sentir um pouco frustrado também não é mau, no aspecto de, porra, isto não me correu bem. Agora, eu acho que o importante é quando a poeira acalma, é nós pensarmos, ok, o que é que correu mal? E foi aí que eu realmente comecei a melhorar. Eu acho que aí foi um dos meus grandes saltos, digamos assim. Foi quando eu comecei a olhar para trás numa audição ou num concerto que não me foi bem, ou uma série de dias maus, que isso acontece também às vezes. Acontece às vezes temos um dia mau, mas às vezes acontece uma série de dias que não são bons e isso também acaba por ser um bocado desmotivante. Mas eu acho que o meu maior salto foi de facto quando eu olhei, ok, pousou o trompete e pensei, o que é que correu mal? Às vezes até são coisas extra trompete, ou seja, coisas que nem têm nada a ver com o trompete. É mais aqui, eu costumo muito. Eu leio muitas vezes alguma psicologia e o mindset que nós temos que ter para uma prova. E na outra vez falamos de confiança também, no live falamos de confiança. Isto para dizer o quê? Que quando temos uma prova, nós temos que estar mais saudáveis aqui, creio, do que aqui. Yeah. Porque se nós estivermos num dia menos bom aqui, se aqui o mindset, se nós estivermos realmente muito saudáveis aqui, isto aqui acaba por ser ultrapassável, porque nós estamos habituados a estar em dias maus também. E é isso que eu estava a ver. Antes eu ia para uma prova e caraças, pá, isto hoje não é o meu dia, hoje não está como eu gosto, nem... Mas há que manter a tranquilidade, e isso também aprendi um pouco com o Matias Sofs, há que manter a tranquilidade, ter um pouco de confiança e dizer, ok, eu estou bem preparado, e vamos avançar para isto. Ou seja, eu acho que a melhor forma, de facto, para lidar com a desmotivação e com o erro e com uma fase má é parar com calma, tranquilo, pousar o trompete, abrir uma garrafinha de vinho e ver, ok, o que é que correu mal? E ver se correu mal é o próximo passo. Então o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Às vezes são coisas até simples, por exemplo, eu notei por muitas vezes que o meu maior erro que estava a ser, eu tanto queria estudar que eu acabava por ir para as provas ou que eu tinha, o que eu já tinha, ou a prova, ou a audição que eu tivesse, já ia cansado, já ia amassado. Ou seja, eu na altura não me estava a perceber disso. Alguma coisa não me estava a correr bem, alguma coisa não tinha corrido como eu queria e tinha sido, e estava bem preparado, e de facto acho que era um excesso de carga que eu estava a meter nos meus lábios. E também uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha foi o estudar sem trompete, que é muitíssimo importante, e eu simular uma prova mentalmente, por exemplo. Sem um trompete, ou seja, para manter a frescura do lábio também.
E isto é um exemplo que eu estou a dar de uma coisa má que me estava a acontecer e por fim parei e vi o que é que me estava a acontecer. E uma das coisas que me estava a acontecer era um excesso de carga que eu estava a ter. Ou alguma coisa que nós sabemos que nos deixa nervoso na nossa vida pessoal e às vezes teimamos em insistir nelas e isso não nos deixa bem também. E se calhar isso pode nos afetar numa prova que vai acontecer daqui a um mês e nós não sabemos. Há que nos manter saudáveis aqui dentro. É realmente muito importante eu estar saudável aqui. Eu sou completamente da tua opinião e na Alemanha passei o mesmo que tu, que estava demasiado cansado. Os meus lábios, comentava isso numa conversa com a Filipa Nunes. E depois lembro de estar, acho que foi quando fui tocar com o Gustavo Mahler e depois uma pessoa não estuda, não é? Só toca. E depois tive aula e o meu professor disse, pá, Miquel, o que é que fizeste? Eu disse, professor, não estudei. E ele disse, olha, é isso. Mas eu depois ali fez um clique e falamos, e quando ele disse o tempo que eu estudava ao dia, ele chamou-me os nomes todos, mas tu és completamente louco. Exatamente. E essa questão, eu acho que uma das falhas é esse lado mental que ninguém liga. Totalmente. E ninguém liga, e eu também, por isso, eu gosto muito, muito de psicologia e tudo o que seja essas coisas, e ninguém liga a esse lado. E esse lado também da tampa. Claro. Faz muito. Eu não gosto de dizer que os músicos são mais que ninguém, não é nada disso. Por exemplo, acho os Jogos Olímpicos bastante mais difícil, estão não sei quantos anos, para às vezes 20 segundos, não é? Claro. Mas nós vamos de tampas, estamos a estar 2 meses, fazemos uma audição, tocamos 1 minuto, plim, tchau, por uma coisa que tu não fazes a mínima ideia. O que é que se passou? E depois eu lembro de fazer viagens de comboio, 8 horas de comboio, a pensar, sou mau, falhei, gastei. E eu acho que existe, não sei se o que é que tu achas, também uma falta de apoio para esse lado. Sim. Nós somos programados um bocadinho em Portugal, eu acho que nós somos um bocadinho preparados ou programados a dominar muito o instrumento e a estudar muitíssimas horas para ser cada vez mais bom instrumentista. Atenção, eu estou a falar no que eu conheci e há muito bons professores que falam muito em música, mas o que eu quero dizer é que nós somos um pouco programados para ser bons instrumentistas, para dominar o instrumento e que temos que estudar muitas horas, e temos efetivamente, mas quando a gente fala em estudar muitas horas não é tocar 8 horas por dia e só nos estamos a prejudicar o lábio e um dia podemos ter problemas sérios graves com isso. Na Alemanha mudou muito a minha visão sobre isso, do estudar sem trompete, era o que estávamos a dizer. Mas estou a fugir um pouco ao tema, desculpa. Não, tem a ver com isso, tem a ver com o tema de... eu acho que em Portugal também acontecia, uma pessoa, por exemplo, da Alemanha falava muito isso, às vezes mesmo as peças que nós tocávamos aqui, ele via os recitais. Sim. E dizia, meu Deus, vocês estão com coisas tão difíceis. Pois. Depois dava-me um concerto assim mais fácil e eu pensava, isto... Pois. Dava-me muito na cabeça, muito, de concertos ou peças muito fáceis, aspas, tecnicamente. Disso tem a ver com... E foi o que eu senti na Alemanha, foi esse clique de... Sim. E depois exatamente era para chegar aí mesmo também, que o Matias Oves dizia que o estudar 5 horas não é tocar 5 horas. Isso é super prejudicial até para o lábio. Com isto também estou a apostar uma hora a trompete e estar 4 horas a ouvir música, não é? Mas é o estudar sem o trompete, pegar numa partitura, estudar um concerto, ainda antes de o tocar sequer. Ou seja, quando há um concerto novo, acho que é dos melhores exemplos que nós podemos ter. Ou um concerto. Mas vou falar, imaginemos num concerto. Antes sequer de começar a estudá-lo tecnicamente, ou com o instrumento, fisicamente, pegar na partitura, ouvir, perceber que estilo é que é, com que instrumentos é que estamos a tocar, se for como orquestra, ou então o que é que o piano está a tocar, e ter a música bem clara na nossa cabeça. Assim, quando a gente pega no instrumento, estamos a salvar o nosso lábio e estamos a ser saudáveis. E depois vai correr melhor, vamos estar com outra moral e é tudo ótimo, ou seja, é tudo uma progressão que nós estamos a ter. Estamos com a moral mais alta porque está a correr melhor, temos o lábio mais fresco, logo corre um pouco melhor e isso está também. Se, por exemplo, tu um dia antes de uma audição, tu tocas nada, eu conheço pessoas que não tocam, eu não consigo isso.
não tocam, simplesmente. Não lhe pegam. Eu não consigo, psicologicamente não dá. Eu também não consigo, não. Mas qual é o teu, não vou dizer ritual, mas não é, o que é que tu costumas Sim, sim, sim. Eu, por norma, o dia antes, aqueço muito bem de manhã, faço um muito bom aquecimento, largo com tempo. Largo, quando digo largo, não é pesado para os lábios, mas tipo, com tempo, sem amassar o meu lábio, só a procurar a sensação. Eventualmente posso tocar um certo ou outro. À tarde volto a pegar-lhe um pouco mais ao final da tarde, mas só um pouquinho, só realmente para manter a minha sensação e eventualmente uma passagem ou outra, mas sem estar a batalhar. E não tenho o hábito de, ok, vou aquecer, passar a prova e já está. Eu ando o dia antes, claramente não passo a prova de início a fim. Aqueço muito bem, toco alguma passagem ou outra, mas mais do que nada eu procuro a sensação só. Quando eu começo a sentir uma boa sensação, tento também depois não amassar, mas enquanto não a tiver também não estar satisfeito. Procurar uma boa sensação. E o que é que tu fazes para estar completamente confiante no momento? É assim, o confiante a 100% acho que nunca acontece, não é? Porque há sempre, quer a gente queira que não, há sempre algum receio. Agora, esse receio tem que se minimizar com alguma confiança, porque há muitas pessoas que confundem o ter alguma confiança com arrogância, e não é. O ter confiança em nós mesmos é saber, ok, eu trabalhei para isto, eu fiz um esforço enorme para isto, eu sei que eu posso fazer bem. Não sei se vou ganhar ou se não, mas eu sei que pelo menos posso fazer uma boa prova. E o resto logo virá. E isso, essa confiança que nos transmite, enche-nos, dá-nos outra tranquilidade a tocar, garantidamente. O que me leva a ficar mais tranquilo, digamos assim, e ter alguma confiança é eu não me permitir a mim mesmo ir para uma prova mais ou menos preparado. Eu não me permito. Eu se vejo que estou com a data, com o timing que está a chegar, que não estou preparado como eu gosto, prefiro não fazer, porque sei que não vai ser como eu quero. A prova não vai, e não vai correr muito bem nunca. Até pode correr menos mal, mas muito bem nunca vai correr. Eu acho que o que realmente nos transmite confiança é nós estamos muito bem preparados. E quando eu digo bem preparado, não é eu sinto muito bem os meus lábios frescos, nem nada. Eu sei exatamente o que tenho que tocar, sei o que é que tenho que mostrar ao júri, ou o que é que eu tenho, o que é que eu quero transmitir ao júri, e é isso no fundo que nos dá um bocado de confiança, porque é o ter a ideia clara na minha cabeça do que é que eu quero mostrar e que eu estudei para isso e estou preparado para o fazer. E isso transmite-me, a mim pessoalmente transmite-me alguma confiança e, E e algumas vezes tem corrido, podemos dizer que tem corrido bem, não é? sim, já tive, não posso queixar, graças a Deus, é a terceira orquestra profissional em que trabalho, mas pronto, também já tive algumas provas que não me correram bem, no entanto também já tive outras que acho que me correram bem e não passei da primeira eliminatória, isso depende de muita coisa, infelizmente. Infelizmente não, é o que é. Ok, assim. Às vezes até acho que me correu bem, mas talvez não seria o que o júri procurava, não era o que o júri queria ouvir, não era o estilo que o júri preferia. Portanto, as provas têm isto, sim, acho que por um lado tem corrido bem e também já tive outras que não, portanto acho que faz parte do processo. E tens algum conselho para os jovens músicos neste momento, até nesta fase? Nesta fase de pandemia ou nesta Sim, fase também. Eu acho que é essencial também o que fazer depois disto, não é? sim, exatamente. Eu acho que o mais importante neste momento é manter um objetivo. Eu falo por mim, eu se não tiver um objetivo, alguma coisa para eu preparar ou para eu estudar, acaba por ser um bocado desanimador e é assim um bocado a vagar, ok, é aquele tocar para manter ou para evoluir tecnicamente, mas é o não ter um objetivo. Ou seja, eu acho que o meu maior conselho neste momento é criem objetivos, criem uma meta e que não descansem enquanto não atingirem essa meta. E porque esse processo de atingir a meta é um processo de evolução. Sem dúvida. E já não é só aquilo estudar para evoluir, mas pronto, sim, vou fazer aqui um bocadinho de staccato, vou fazer um bocadinho de flexibilidade. Não, é fazer isso e, à parte disso, lutar para um objetivo qualquer. Pôr uma meta, seja uma prova, seja um concurso, seja uma prova para uma escola superior,
ou seja, estudar para ir estudar num dia naquela escola específica, aquele professor específico, mas tenho aquele objetivo, eu quero estudar com ele, vou trabalhar para um dia poder estar com aquele professor. E vou trabalhar naquela direção, que é que eles tocam lá, de que maneira que eles tocam. Ou seja, criar objetivos para ter alguma coisa para trabalhar e ter esse processo de evolução que é preparar uma prova, um processo de evolução fantástico. Sim, sim. Nós ficamos mais ricos a todo o nível. Obriga-nos a estar em forma e a evoluir porque não podemos estar mal. Obriga-nos a conhecer música que às vezes não conhecemos e acabamos por ouvir uma sinfonia fantástica que a gente não a conhecia. Obriga-nos a estar saudáveis psicologicamente e a não fazer coisas erradas que nós sabemos que nos vai prejudicar. Por isso vamos evitá-las porque quer estar bem para a prova. Ajuda-nos a estar melhor. É tudo um processo de evolução, preparar alguma coisa. Se vai correr bem ou não, depende do dia. E depende de muita coisa aqui, mas isso nós não sabemos. Mas o maior conselho que eu posso ter é preparem, tenham um objetivo, ponham uma meta, ponham um golo. Eu quero marcar golo ali. E, porque se não for isso, muito facilmente caímos na monotonia, digamos assim. Caímos num deixa andar e eu acho que aí pode ser um ponto de viragem negativo. Ou seja, o meu maior conselho para os jovens é ponham um objetivo, ponham um golo, ponham uma meta. E não descansem enquanto não atingirem aquela meta. Ou enquanto pelo menos não chegar ao dia daquela meta. Olha, João, que te agradecer pela conversa. Foi um gosto. Miguel, obrigado. É um prazer para mim. Que corra tudo bem em Lisboa e Obrigado. olha, Vamos a ver como é que vai. Oxalá que bem. Eu estou a dar uma melhor. sem dúvida, sem dúvida. Miguel, olha, muitos parabéns pelo projeto também. Tá a ser, já como eu disse no live, isto foi do melhor que nós podíamos ter na quarentena. Pá, eu estou a aprender imenso com toda a gente, com vários instrumentos. Está a ser uma mais-valia, porque ao ouvir há coisas que eu vou experimentando e evidentemente há coisas que funcionam melhor, outras piores, mas está a ser uma mais-valia incrível, por isso muitos parabéns pelo projeto e estás a voz a muita gente, estás a dar voz a muita gente. Eu acho que isso é fundamental, muitos parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado. Tudo bom, Miquel?